CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Hoje, provavelmente, nós vamos terminar o estudo aqui do Evangelho, mas como nós já falamos, a gente não termina nunca, né? A gente vai terminar hoje o capítulo 28, daqui a 15 dias a gente começa novamente lá na introdução, que todos os livros espíritas, não só o Evangelho, mas todos a gente, quando termina, diz, será que eu sei? Não sei, vou começar outra vez. Então, lembrando que domingo que vem não teremos aula, porque é um encontro de Jesus, que vai ser aqui na nossa casa, de 8h30 a meio-dia, e de 9 a meio-dia, mas a gente sempre pede que todos cheguem um pouquinho mais cedo, para a gente ir se acomodando com calma. Daqui a 15 dias a gente retorna ao estudo do Evangelho, começando lá da introdução. Sendo que o nosso horário também vai mudar. Daqui a 15 dias, a nossa hora vai ser 8 horas. A nossa aula será de 8 às 9, a aula do Evangelho, tá? Então, domingo, dia 19 de novembro, a aula do Evangelho vai começar a introdução e começaremos às 8 horas, de 8 às 9. Bom, hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 28, que é o último capítulo. Nós estamos no item 81, que são as preces pelos obsidiados. 81 é o prefácio. E eu vou pedir ao Guilherme para ler um pedacinho para a gente abrir a nossa aula. É o quarto parágrafo, que começa assim, ó, assim como as doenças. Acharam? O quarto parágrafo? Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito. Há uma causa física que se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se a uma causa moral. Pronto. Depois a gente continua. Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, querido Mestre Allan Kardec, querido Espírito amigo Emmanuel, patrono do nosso curso, estamos aqui reunidos, Jesus, em Teu nome e em nome desses Espíritos amigos, para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos para que possamos abrir cada vez mais a nossa mente, a nossa compreensão, para tirarmos muito proveito do estudo deste livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós te pedimos, Senhor, que nos envolva a cada um de nós, os aqui presentes, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, todos, Senhor. Todos nós precisamos muito de Ti. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos, amigos, incansáveis, que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, e damos por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, vamos ao prefácio, é a prece pelos obsidiados. Então, vamos ver o que diz aqui. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exercita sobre um indivíduo. Sempre lembrando, não existe espírito mau, existe espírito que seguiu o caminho do mal. Ele teve livre-arbítrio, né? Todos somos criados iguais, todos, simples e ignorantes, ignorando todas as coisas. Mas um espírito segue um bom caminho, o outro não segue. Então aqui ele chamou de um espírito mau, né? Mas ele não foi criado assim. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais.
Ela faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Por isso que o Evangelho sempre pede que a gente observe, né? Se aquela mensagem está vindo de Deus, ou seja, está vindo de um bom espírito. É isso que temos que ser observadores. E é a preocupação que o médium tem que ter de estar sempre com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas atitudes, com boas palavras, para que nenhum obsessor se apodere da mediunidade dele e transmita coisas que não deveriam ser transmitidas. Os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, estamos no planeta de provas e expiações, que tem os maus espíritos. O culpado não é o planeta, o culpado são os seus habitantes, está dizendo aqui, não é? Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. A humanidade terrestre, quem mora do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, a gente está exposto a essas situações, como diz o Livro dos Espíritos. Estamos expostos a circunstâncias. A gente pode sair daqui hoje, fizemos nosso estudo, oramos, tudo certo, e sermos assaltados ali na esquina. É a característica do país que eu vivo, é em circunstâncias que eu vivo, não é? Quando a gente melhorar, aprimorar moralmente, eu já não vou viver num lugar em que tem assalto na esquina. Vai depender só da minha evolução moral. Mas enquanto eu tiver que estar aqui no planeta, eu vou passar pelas situações que o nosso mundo terrestre nos oferece. A obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tal. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito. A gente entende isso, né? A doença é devido a uma imperfeição física. Se eu como muito, se eu bebo muito, se eu como comida errada, é claro que o meu físico, a minha parte física vai se ressentir, né? Como a obsessão é o resultado de uma imperfeição moral. Quando a gente procura se livrar de todo mau pensamento, de todo mau sentimento, quando a gente melhora o nosso vocabulário, os obsessores dizem, ela está muito sem graça, eu vou chatear aquele outro ali que está abrindo porta para mim, né? É assim que eles agem. Então, depende muito do nosso aperfeiçoamento moral. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral. Para nós preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertá-lo do obsessor, sem recorrer a pessoas estranhas. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque, nestes casos, o paciente, por vezes, perde a sua vontade e seu livre-arbítrio. Então, ele está dizendo aqui que a obsessão, muitas vezes, você se livra quando você faz tudo pelo seu aperfeiçoamento moral, quando você se julga, quando você se analisa. Eu não posso mais ter esse tipo de pensamento, eu não posso mais usar essa palavra grosseira em referindo a determinadas coisas. Eu já me livro da obsessão. Agora, quando a obsessão se torna subjugação e possessão, que são casos piores, que quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, a gente aprende sobre isso, aí é pior. Aí ele diz aqui, a pessoa perde a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Aí quando ela está subjugada ou quando ela está possuída, é preciso que ela, além de ela ter que mudar a maneira de ser, as pessoas que estão em volta têm que ajudá-la e que ela venha para uma casa espírita para se libertar daquela obsessão.
né? Porque aí são casos mais severos. O caso de possessão, de subjugação, é pior, porque eles tomam conta do pensamento, a pessoa já não raciocina mais sobre o que fala, sobre o que faz, aí é um caso muito mais sério. Então é preciso que outros, os que estão em volta, e que ele venha para uma casa espírita para poder se livrar dessa situação. A obsessão, ela pode vir, tipo assim, no caso, chegar a atingir a minha filha, para eu poder enxergar alguma coisa? Pode. Aí você sente que é uma carga dupla, que você tem que se equilibrar e ajudar a sua filha, acompanhá-la sempre, equilibrá-la sempre, né? É porque quando a gente não consegue controlar a pessoa, a gente vai controlar quem estiver próximo da pessoa para estar acertando. Exatamente. Olha. A obsessão do cara, ela pode chegar ao tremor físico mesmo, de fazer Pode refletir no corpo físico. Pode refletir no corpo físico. Olha como é sério o negócio, né? Eu me relato porque eu muito nova, eu lembro de uma moça que ela estava, tipo, sendo furada assim. E ela dizia que o padre era a mãe dela. E aí, isso aí era o julgamento dela. Eu só lembro dos furos mais. No caso de um problema físico, a pessoa vai ao médico, né? Vai a um dermatologista, vai ver, confere. Não está resolvendo? Pode ser um caso desse tipo, né? Primeiro vai ao médico, vai resolver. Que a pessoa diz, influência do fulano, da fulana. De repente não é. É um problema físico mesmo. Uma alimentação errada, uma higiene que não está sendo muito bem feita, um produto que está usando, que está lhe causando alergia. Foi ao médico, viu, fez os testes, não é nada, continua? Vamos ver se é esse caso. Fala, Sandra. Quando eu tinha 14, 15 anos, e eu sentia me cortarem com gilete e eu sangrava. E eu não entendia nada. Às vezes eu em casa sentia aquele arder e eu sentia queimar. Aí só quando eu procurei minha cunhada, né, já frequentava o centro espírita, aí ela falou, Sandra, vamos lá conhecer. Isso. Aí que eu vim entender isso. Eu entendi. Realmente eles podem transferir. Aí só a gente mudando, aí depois do 17 já não aconteceu mais. É isso, Mas eu sentia, mas assim, até uns 4 anos atrás, de vez em quando eu sentia eles me empurrarem. Entendi. Eu dava aquele empurrãozinho, mas eu já... Sentia aquela influência, né? Nesses casos, em geral, primeiro a pessoa vai a um psicólogo, né? Porque é um problema que a cabeça não está funcionando bem, mas concomitantemente indo para uma casa espírita ajuda muito. Você teve essa felicidade de ser trazida logo, né? Mas há pessoas que não, né? Uma mãe, um pai vê um filho, uma filha fazendo isso, leva. O bom de ir a um profissional, médico, é porque a pessoa pode falar, né? Que às vezes o filho ou a filha não tem coragem de falar para pai e mãe o que está sentindo, porque não está entendendo por que está fazendo aquilo, mas vai falar para um profissional que é estranho. É mais fácil se abrir com o estranho. Mas que o trabalho na casa espírita ajuda muitíssimo e você teve a felicidade de ser trazida para uma casa espírita. Muito bom. Vamos lá. A obsessão é, quase sempre, o resultado de uma vingança exercida por um espírito que, na maior parte das vezes, tem sua origem nas relações que o obsediado teve com o obsessor em uma existência precedente. Isso. Ver capítulo 10, item 6, e capítulo 12, itens 5 e 6. No capítulo 10 é quando ele pede que a gente se reconcilie com os nossos inimigos, né? E o item 12 é amar os inimigos, ou seja, orar por eles. Quanto mais a gente orar, mais o inimigo se afasta, né? É isso que ele está pedindo para a gente recorrer. Quando a gente, é bom por isso, quando a gente chega no final do Evangelho, ele manda que a gente volte lá. Volta lá para ver. Então, quem tiver com um lápisinho aí, é bom escrever. Capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. Esse item 6 é o que vai falar da reconciliação. O capítulo 12, amar o inimigo. Itens 5 e 6 prece pelos inimigos desencarnados. Que já lá no capítulo 12, ele já pede para a gente fazer isso.
E aqui no 28 a gente aprendeu, vem os modelos de prece que a gente pode fazer para os desencarnados. Nos casos de obsessão grave, o obsediado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso libertá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser repelido por um outro fluido mau. Por uma ação idêntica à exercida pelo médium curador nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz de alguma forma o efeito de um reativo. Essa é a mecânica, essa é a ação mecânica, que não é suficiente. É preciso também, e principalmente, agir sobre o ser inteligente com o qual é necessário ter o direito de falar com a autoridade. E esta autoridade é concedida apenas pela superioridade moral. Quanto maior a superioridade, maior a autoridade. Olha que coisa interessante, né? Se a pessoa está obsidiada, está sofrendo como é que se diz? O trabalho feito por um espírito mau, não pode o médium que vai conversar com aquela pessoa que está doente falar de uma maneira agressiva. Ele tem que falar de uma maneira mais amorosa, mais cordial. E ele diz aqui que e com uma autoridade que é concedida pela sua superioridade moral. Quanto maior a superioridade, maior a autoridade. Então, eu já vi isso em médiuns que não estavam nem incorporados conversarem com a pessoa obsidiada e aquilo, o espírito obsessor se afastar pela autoridade moral do médium. Olha como o trabalho do médium é de uma importância fora do comum. Ele vai trabalhar muito melhor. Eu me lembro que uma época, eu trabalhava junto na obra social com uma médica que era psiquiatra e ela me disse, eu como psiquiatra sempre me esforcei para fazer o melhor, mas quando eu entrei para a doutrina espírita, o meu trabalho como psiquiatra duplicou em qualidade. Porque aí, cada vez que entrava um paciente, ela olhava para ele e pedia aos bons espíritos, pedia a Jesus que a orientasse da melhor forma possível para que aquela consulta tivesse o efeito que aquele paciente estava precisando. Olha como ajuda, né? Então, ela aprendeu isso, né? Como você aprendeu a se livrar do seu problema, né? E a gente aprende a se livrar dos nossos problemas quando a gente põe a cabeça da gente na doutrina espírita, integralmente, né? Isso é muito importante. Como sugestão, dona Gracilda, eu acho que todo médium deveria praticar essa prece que está aqui no Evangelho, a prece 80. Isso, que nós lemos semana passada, para o médium curador. Essa prece ela tem uma relevância para o médium, assim como o Pai Nosso está para todos nós cristãos. O item 80. Eu acho ela muito emocionante, porque ela atinge tanto a gente, assim, eu me sinto atingida, porque assim, é muito gratificante. Eu sei que quem é médium, a maioria, veio porque falhamos. Porém, temos que ser gratos que hoje eu não estou falhando tanto como eu falei. Porque está recebendo essa oportunidade de exercer, o que diz aqui, ó, se resolveste te servir de mim, está na prece. Então, Deus resolveu se servir de você para você ser médium e ajudar o próximo. É uma oportunidade que muita gente não tem, porque desconhece. E toda vez que eu faço ela, eu me emociono por causa disso. Eu sou grata a isso. E isso que Perdão. E isso que a senhora acabou de observar é extremamente importante, porque a prática ela não tem hora determinada. Né? A necessidade do outro vem sem que a gente espere. É que faz a hora. Né? Então a gente precisa estar preparado a fim de que a gente possa servir da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E essa oração ela vai nos preparar diariamente para uma ação inesperada. Né? É verdade. Isso, porém, ainda não é tudo.
Para assegurar a libertação, torna-se necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos, fazer nascer nele o arrependimento e o desejo de praticar o bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares, feitas com vistas à sua educação moral. Pode-se, então, ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Dupla satisfação, né? De livrar o encarnado e de converter o espírito imperfeito. E a prece ajuda muito. Vamos lá. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, colabora com sua vontade e sua prece. O mesmo não ocorre quando ele, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e sente-se feliz no erro onde o obsessor o lança. Então, longe de ajudar, ele recusa toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação mais violenta. Ver o Livro dos Médios, no capítulo 23. Livro dos Médios, viu? É isso mesmo. Lá nós vamos estudar subjugação, possessão, fascinação, que são graus mais elevados da obsessão. Mas ele está dizendo aqui uma coisa interessante, né? A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado compreende e colabora para sair daquela obsessão. E ele diz, o mesmo não ocorre quando ele se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e sente-se feliz com o erro. Quer dizer, a pessoa está fazendo a coisa errada, está falando, pensando, agindo erradamente, a pessoa chega e diz, olha, isso não é bom, não está certo, não é bom para você, para com isso. Ele diz, não vou parar, não quero parar, eu não estou com vontade de parar, eu me sinto bem fazendo isso. Mas isso é bom, isso é certo, mas é preciso que a pessoa que vai conversar com o obsidiado, ele tenha essa autoridade moral que nós lemos no parágrafo anterior, certo? Vamos dar uma andadinha, porque senão eu vou sair do meu planejamento. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar no esclarecimento do espírito obsessor. A prece é o mais poderoso auxiliar. Eu não sei o que eu vou fazer. Essa criatura continua obsidiada, continua me criando problema. O que eu posso fazer? Orar. Quando eu não posso fazer nada, orar. Nós já comentamos isso? A gente passa ali na estrada, teve um acidente, tem uma pessoa que caiu da moto, se machucou. Eu, Gracilde, do jeito que eu estou, eu posso fazer alguma coisa? Posso, só orar. Pedir a Deus que aquela pessoa seja atendida, que ela seja assistida, né? Que resolva o problema dela. Eu posso orar, né? E não posso fazer como o pessoal faz, fica de longe só batendo foto. Agora todo mundo tira foto de todas as tristezas que acontecem. E esquecem de orar. É isso que tem que ser feito. Isso aí, orar. Olha, o 82, o item 82 é a prece para ser dita pelo obsidiado. Quando ele não tiver a condição de fazer, a gente senta junto com ele e vai fazer. O 83 é outra prece. Olha como o obsidiado precisa de prece. O 83, o 84 já é uma prece pelo espírito obsessor. Agora eu estava orando pelo obsidiado. Agora, 84 é pelo espírito que é o obsessor. E é uma prece enorme, mas que vale a pena a gente dar uma lidinha, porque a gente nunca sabe quando a gente está assim, nervosa, irritada, batendo com as gavetas. Eu não sei se aquilo sou eu mesmo ou se é algum obsessorzinho, ou hoje eu vou irritar ela. Hoje eu resolvi colar na dela. Eu nunca sei, então eu vou rezar pelo obsessor. Vamos ver o 84, o que é? Deus, infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para o espírito que obsedia. Que me obsedia. Ou se for uma pessoa próxima a mim, pelo espírito que obsedia, fulana de tal. Fulana, é isso? Faz com que ele entreveja as divinas claridades, a fim de que perceba o caminho errado que está seguindo.
Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que, fazendo mal, ele só tem a perder, e praticando o bem, tem tudo a ganhar. Espírito que te satisfazes atormentando, Fulano. escuta-me, porque eu te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal não pode conduzir o bem, e que tu não é mais forte que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam ter preservado fulano de toda agressão da tua parte, e se não o fizeram, foi porque Você fulano deveria passar por essa prova. Mas quando ela terminar, impedirão qualquer ação tua contra ele. O mal que lhes tiver feito, em vez de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, fazendo-o mais feliz. Assim, a tua maldade terá sido pura perda de tempo e fatalmente se voltará contra ti. Quer dizer, quando a pessoa vence a prova, né? Vence o momento difícil, que ela leve aquilo como sendo um processo educativo. Então, se ela compreender o que está passando, aquela prova que está passando, se for um processo educativo e que ela entenda, ele diz aqui, né? Servirá para o seu adiantamento, fazendo mais feliz. Né? Quando a gente passou por uma situação difícil e venceu, que a gente possa dizer, como diz o Evangelho, eu fui o mais forte, né? A gente fica mais aliviado, a consciência mais tranquila, porque eu consegui passar por aquilo e vencer, né? E aí a maldade do espírito obsessor terá sido pura perda de tempo, né? Fazendo mal para uma pessoa que conseguiu se livrar daquilo. Muito bem, vamos lá. Deus, que é todo o poder, e os espíritos superiores, seus delegados, que são mais poderosos que tu, poderão, então, pôr um fim a essa obsessão quando o desejarem. E a tua tenacidade se esfalecerá diante dessa suprema autoridade. Porém, por ser bom, Deus quer te deixar o mérito de terminá-la por tua própria vontade. Olha só, não é? Eu faço isso porque Deus quer, eu fiz isso porque Deus quis, isso aí acabou porque... Não, Ele deixa isso por sua conta, para que o mérito seja nosso. Então eu estou passando por uma dificuldade, eu faço a minha oração, eu peço a Deus que me ajude, eu confio nele plenamente e eu venço aquilo. Eu posso dizer, eu fui o mais forte, mas é com a certeza absoluta que foi Deus que me fortaleceu. Nós temos que entender isso. É Deus que nos fortalece. É uma oportunidade que Ele te concede e, se não aproveitares, sofrerá deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperam. Serás forçado a implorar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoou e ora por ti, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Como somos todos filhos de Deus, não importando o que faça de bom ou de errado, somos todos filhos de Deus. E na questão 1006 do Livro dos Espíritos, ele fala isso. Há um momento em que o espírito problemático, ele sente a necessidade de ser feliz. A irresistível, o Livro dos Espíritos ainda coloca esse termo. O espírito mau sente a irresistível necessidade de ser feliz. É o que ele está falando aqui. Não é? Ele diz aqui, ó, serás forçado, ele está falando para o obsessor, serás forçado a implorar a piedade e as preces da tua vítima. Vai chegar um ponto que ele cai em si e diz, como eu estou maltratando aquela criatura, como eu estou prejudicando aquela criatura, aquele momento da virada. E ele então vai implorar a piedade e as preces da sua vítima. Vítima que já o perdoou e ora por ele. E o que é um grande mérito para essa vítima aos olhos de Deus. E isso apressará a libertação dela, da vítima. Mas a vítima, conforme ela vai orando e vai se libertando, ela vai ajudando o obsessor também. Certo? Porque ela vai ficando sem graça para ele, ele já não sente mais tanto prazer em estar junto dela ali, perturbando, minando a criatura. Ela, então, a prece dela, o comportamento dela, vai fazer ele enxergar que ele está errado.
Que coisa boa da gente entender que a gente pode fazer por nós e pelo outro ao mesmo tempo. É uma questão de vontade, de perseverança, né? De fazer a prece com muita vontade. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, porque a justiça de Deus pesará sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Está falando por obsidiado, né? Reflete, porque a justiça de Deus vai pesar. Está errando? Está errando. A gente não bota o nosso filhinho de 2, 3 anos, quando faz uma bobagem seguida da outra, não bota ele na cadeirinha lá para pensar? Não bota ele de castigo? Deus a justiça dele tem que funcionar, porque ele quer que a gente progrida. Então tem que ser. Lembra-te de que o mal que fazes neste momento forçosamente terá um fim, enquanto que, se persistires na tua insensibilidade, os teus sofrimentos irão aumentando incessantemente. Está alertando o obsessor que o mal que ele faz nesse momento, forçosamente, vai ter um fim. Ele não vai poder, porque o obsidiado vai chegar um momento que não vai resistir, né? Ou vai resistir através da prece, através da sua conduta. Agora, se ele persistir na insensibilidade, os sofrimentos dele irão aumentando, né? Então, o obsessor, tomando conhecimento disso, ele tem que mudar. É como uma pessoa que bebe, e a gente fala para ela, olha só, quanto mais você beber, mais você vai estragando o seu organismo, né? Vai ter uma cirrose, vai morrer aí com problema do fígado, né? Vai se tornando uma pessoa desagradável, nada pior do que aturar um bêbado, né? Vai se tornando uma pessoa desagradável. Se a pessoa não enxerga isso, eu tive uma moça que trabalhou para mim que o marido dela acabou morrendo, porque ele vinha lá não sei de onde para sentar lá na porta do prédio para ficar chorando para ela vir acolhê-lo, mas ela dizia, eu não vou. Não adianta eu ir lá, sentar do lado dele, conversar com ele, ou ir embora, porque no meio do caminho ele vai me largar e vai entrar no bar e vai beber outra vez. Entendeu? E aí, passado um tempo, ele acabou sendo internado e morreu com a cirrose, que destruiu o fígado dele e certamente todo o aparelho digestivo. Além de ter destruído a mente dele, porque ele não raciocinava mais. Então, chega uma hora que, olha como ele diz aqui, os sofrimentos irão aumentando incessantemente se você não fizer nada por você. No caso, o obsidiado. Se ele também não fizer uma parte, chegue logo aquele momento em que ele sinta a necessidade de ser feliz. Que todos vão ter esse momento. O sofrimento é o freio daquele que caminha no sentido contrário do amor. Porque é o freio, é o processo educativo que Deus nos dá, né? Quando estiveste na terra, não terias achado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de um momento? Acontece o mesmo agora que és espírito. O que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar uma pessoa, o que não impede que sejas infeliz, por mais que digas o contrário, e te fará mais infeliz ainda no futuro. Além disso, presta atenção ao que perdes, observa os bons espíritos que te cercam e vê se a sua sorte deles não é preferível à tua. Então, nessa hora, nessa prece, nós estamos pedindo ao obsessor que ele preste atenção ao que ele está perdendo. É o que a gente, quando vê uma pessoa que é alcoólatra, a gente fala para ela, presta atenção ao que você está perdendo. Está perdendo o respeito das pessoas por você, está perdendo a sua saúde, né? Há uma pessoa que se droga, né? A gente avisa ela, você está perdendo o respeito das pessoas que te cercam, né? Porque a gente está vendo que a televisão está mostrando todo dia para nós o que acontece lá na Cracolândia, lá em São Paulo, e tem aqui no Rio também. Aqui lá me parece que o número é maior, então chama mais atenção. Mas são pessoas que estão perdendo a noção de tudo da vida. Estão completamente desnorteados, enlouquecidos, né? Então, se chega uma pessoa com uma autoridade moral, conversa com ela, chama a razão, e ela não muda, aí ele diz aqui, você não está prestando atenção ao que está acontecendo com você.
né? Observa os bons espíritos que te cercam e vê se a sorte deles não é preferível à tua. Porque a pessoa está trabalhando, está junto com a família, ou está estudando, ou está fazendo uma coisa útil para ele. E a bebida, o vício, não traz nada de inútil, né? É só um desperdício de dinheiro e, dependendo da droga que use, leva até ao roubo, né? Para poder ter cada vez mais e mais. A felicidade que eles desfrutam será partilhada contigo quando tu o quiseres. Quando ele se regenerar, né? E quiser voltar para a família, ele terá aquele amor de volta. O que é preciso para isso? Implorar a ajuda de Deus, fazer o bem em vez de fazer o mal. Sei que não pode se transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Tenta e nós te ajudaremos. Faz que logo possamos dizer por ti a prece pelos espíritos arrependidos. Item 73. E não mais te situar entre os maus espíritos, enquanto esperamos para te colocar entre os bons. Ver anteriormente o item 75, prece pelos espíritos endurecidos. Interessante, está mencionando que nós já vimos no 73, que é prece pelos espíritos arrependidos, no caso da pessoa funcionando, sendo um obsessor, né? Se ele se arrepende, tem a prece no 73, e tem pelos espíritos endurecidos, aquele que não se arrependeu, que é o número 75. Mas olha como é interessante, né? Ele diz aqui, ó, Deus não pede o impossível, Ele quer a boa vontade. Porque Deus entende, nenhum de nós muda, né? Mesmo nós, com a nossa vida de espírito mediano, um erro ou outro que a gente tem, a gente não muda de uma hora para outra. Mas a gente vai com esforço, pedindo a Deus que nos fortaleça, a gente vai se livrando daquele mau hábito. Seja no vocabulário, não é? Às vezes a pessoa, por qualquer coisinha, diz uma palavra ofensiva, ou diz uma palavra grosseira, e os espíritos inferiores gostam de ficar junto de quem usa vocabulário grosseiro. Eles falam assim, opa, esse é dos meus, eu também gosto muito dessa palavra, vou colar nele. Imagina a companhia do Dercy Gonçalves. Mas a gente sentia que não era uma pessoa feliz, né? Que Deus ajude a ela, né? Então é isso que ele está pedindo aqui. Deus quer que a gente tenha a boa vontade para melhorar. E aí na prece para o obsessor ele diz, tenta e nós te ajudaremos. Que coisa boa, né? Quando você sabe que tem alguém que está ali para te ajudar. Ajudaremos como? Através da prece, nós te ajudaremos. Faz que logo possamos dizer por ti a prece pelos espíritos arrependidos. É a graça, né, dona Graça? Hein? É a graça. Quando ele deixar de ser um espírito obsessor, quando ele passar a se arrepender, tem a prece aqui para os espíritos arrependidos, né? Que quem trabalha na mesa mediúnica sabe disso, né? Quando eu faço prece pelos meus obsessores, eu sempre peço perdão por tudo que eu fiz, sem saber que fiz, né? E falo que nessa vida, pelo menos, eu não tenho culpa das atrocidades que fiz nas vidas anteriores, eu não lembro. Peço em meu nome, peço em nome dos meus filhos também, peço perdão por eles também. Isso. Eles são só crianças e também não lembram. Você não tem culpa porque você ignorava que aquilo era ruim, né? A gente erra por ignorar. Por exemplo, uma pessoa que tenha um vocabulário grosseiro, e quando ela souber que aquilo é errado dela fazer, ela tem que parar de fazer. Eu lembro uma vez na obra social que eu trabalhava, nós tivemos uma aula com os assistidos que era sobre isso, a maneira de falar. Que não se deve dizer palavras desagradáveis, não é só o palavrão, não. É dizer, hoje está um frio danado, está um calor desgraçado, né? Tem gente que usa esse termo. Aí, tinha uma assistida que o filho dela, com 10 anos, estava, não sei se era cachumba, catapora, um negócio desse. Então, ele não podia ficar no meio das crianças na evangelização. Então, ele ficou na nossa sala, porque só tinha adulto. Ele ficou com a gente, junto com a mãe. Quando chegou na semana seguinte, ela me contou, quando chegou em casa, ela fez uma panela lá com carne moída. E ela, quando foi pegar a panela, pegou só por uma alça
para tirar de cima do fogão e botar em cima da pia. A panela estava velha, a alça quebrou, a carne foi no chão. E aí ela disse, derramou o vocabulário dela. Ele chegou na porta da cozinha e falou, mãe, eu vi que você não aprendeu nada hoje. Aí ela falou, não trago mais ele. Não trago mais, porque ele fica me consertando. Eu digo, mas ele está melhor do que você. Ele está melhor do que você. Presta atenção no teu filho, porque ele assistiu aqui 1 horinha de aula, entendeu e viu que chegou em casa você fez a coisa errada. Né? Que coisa boa, né? Foi interessante. Numa horinha de aula, e ela já estava comigo há mais de ano. Pois é. Oi. Convenhamos que é difícil. É. A gente caminhando na rua, aí tem aquele paralelepípedo abençoado. Aí você encosta o seu dedinho, o mindinho nele. Aí você fala, ai seu bobo, não vai sair essa palavra, é difícil. Mas se disser a outra, vai parar a dor do dedinho? Mas infelizmente, pode ser que seja mais forte do que a gente, mas é quase cultural. Você dá aquele tropeção e Respira fundo e diz, não acredito que isso aconteceu comigo. É uma grande coisa, fala uma frase inteira assim, ó. É o hábito também. Não é? Você pode dizer isso, né? Não acredito que isso aconteceu comigo, né? Às vezes eu digo assim, ó, eu estou trabalhando, hein? Eu dei uma cotovelada aqui na pia, mas eu estou trabalhando. Presta atenção no que eu estou fazendo. Estou falando com ele ali para não me perturbar, entendeu? estou na fase do meu Deus aqui. Ai meu Deus. Estou melhor. Embora o primeiro mandamento é não usar o nome de Deus em vão. Vamos ver a nota do Kardec aqui? A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Está vendo? A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Tanto, principalmente do obsidiado. Né? Se ele percebe que aquilo que ele está passando é uma coisa estranha a ele, que está incomodando muito, se ele ficar nesse negócio, olha, eu não sei o que eu andei fazendo, não adianta ficar nessa lamentação, adianta eu não fazer mais aquilo que eu acho que eu fiz, né? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter perseverança no meu tratamento. Quem faz o tratamento espiritual não pode faltar, não pode chegar atrasado, não pode vir com pensamentos tortos por aí afora, é um dia especial, né? E ele tem que ter devotamento. O que é o devotamento? É você fazer tudo da melhor maneira possível. Seja na hora de consertar uma tomada, seja na hora da mulher fazer um arroz, seja na hora do médico ao escutar o paciente, fazer aquilo da maneira mais correta e dedicada possível. Ele está cumprindo com o seu dever. Os bons espíritos ajudam, né? Exige também tato e habilidade para conduzir ao bem os espíritos quase sempre muito perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto existe os que são rebeldes até o último grau. Na maior parte dos casos, é preciso que nos guiemos pelas circunstâncias, mas, qualquer que seja a natureza do espírito, um fato é certo: nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça, pois toda a influência está no ascendente moral. Quer dizer, o médium que trabalha na mesa mediúnica, né? Que ali vem os obsessorzinhos, vem os problemáticos, né? Ele tem que ter uma paciência, uma maneira de falar, não é falar também tão docemente, mas é falar com autoridade moral. Por isso o médium tem que se preparar para aquele trabalho. É um trabalho de muita firmeza, mas sabendo o que está fazendo. Porque eu conheço uma pessoa excelente até, e que me contou que estava trabalhando na mesa mediúnica e que o espírito veio e falou para ele: quem te viu e quem te vê. Quer dizer, conhecia ele de longas épocas. Ele falou: do tempo que eu
ia assim para o, sei lá, Baixo Leblon, agora tem Baixo Meia, Alto Meia, não sei o que lá, né? Ele disse, eu tocava lá meus instrumentos, tocava minha musiquinha, tomava minha cervejinha, ficava até de madrugada, às vezes saía umas confusões, mas depois, com o tempo, ele viu que aquilo não era bom, foi ser espírita, saiu, abandonou aquilo tudo. E o espírito tranquilamente falou para ele, quem te viu e quem te vê. Quer dizer, porque era amiguinho dele naquele tempo. Só que aquela criatura que eu estou falando melhorou, saiu daquilo, mas o outro desencarnou e não saiu. E era um obsessorzinho, né? É isso que é. Pois é. Isso aí. Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismo, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Que isso não tem muito a ver conosco, com a nossa doutrina, né? Mas a gente sabe que existe isso, né? Amuleto, a pessoa andar com um negocinho pendurado lá na cintura, no pescoço e tal, os talismãs, para evitar o mal, evitar que o mal se aproxime. A gente evita através do pensamento e do sentimento, da palavra, né? Das atitudes. Não adianta eu pendurar como é que era? É um dente de coelho? Não, né? Não sei lá, um troço de qualquer do coelho. Hein? Pata de coelho era um negócio assim, porque tinha um pelinho. O dente não tem pelinho. É pata de coelho. Né? Muitos homens usavam isso. Hein? Tampar o umbigo? Porque o obsessor vai entrar pelo umbigo. Vixe! Então o pessoal que usa blusinha curta tem que ter cuidado, né? Eu sei que o meu tá aqui, ó. O teu... Atrapalhar. Tá bom, tá certo. É compreensível. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo frequentemente um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para reestabelecer o organismo. A causa sendo destruída, resta combater os efeitos. Ver o Livro dos Médiuns no capítulo 23 da Obsessão, Revista Espírita de fevereiro e março de 1864 e de abril de 1875. Exemplos de curas de obsessão. Curas de obsessão. Bom, o finalzinho do nosso Evangelho, essa parte aqui que fala da imitação do Evangelho, ele aqui no início ele fala assim, a comunicação a seguir faz parte do livro Obras Póstumas e mostra o esforço do codificador, do nosso Kardec, na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se todos os evangelhos de vocês têm essa parte final aí. Tem algumas edições que não fizeram isso. Bom, mas não tem importância, porque ele está dizendo aqui que o que está aqui está em obras póstumas. Então, meu livrinho está velhinho, parece até mais velho do que eu. Esse livrinho aqui, Obras Póstumas, que é de Kardec, excelente. Quando ele está na segunda parte, que Kardec falando, a minha iniciação no Espiritismo. Esse livro aqui é muito bom. Quando a gente entra para a Casa Espírita, a gente estuda o que é o Espiritismo. Né? Vai falar do início do Espiritismo, vai falar um pouco de Kardec, apresentando Kardec para nós. Esse livro aqui, Obras Póstumas. O que é póstuma? Depois de morto. Ele deixou os escritos e o livro foi, então, confeccionado depois da morte dele. Mas ele escreveu muita coisa. Então, ele aqui nesse livro, na segunda parte, ele explica a iniciação dele no Espiritismo. E depois ele vem falando, gente, desse mesmo capítulo, tem um diálogo que é muito interessante. Não vai dar tempo de eu ler tudo. Eu vou só ler algumas coisas aqui. No dia 11 de dezembro de 1855, ele estava na casa do senhor Bodin. A médium era a senhora Bodin, era a mulher do dono da casa. O título que ele botou é Meu Espírito Protetor. E ele pergunta ao espírito de Zéfiro, que era o espírito protetor na época. Ele pergunta assim, há no mundo dos espíritos algum que seja para mim um bom gênio, um bom espírito? E a resposta foi, sim.
Ele perguntou: é o espírito de um parente? Olha a curiosidade do Kardec. É o espírito de um parente ou de um amigo? E o espírito Zéfiro respondeu: nenhum nem outro. Que ele foi na terra? Um homem justo e sábio. O que eu devo fazer para alcançar a benevolência dele? Fazer todo o bem que puderes, para chegar aos pés dele. Qual o sinal por onde eu poderei reconhecer-lhe a intervenção? Ele disse: a satisfação que experimentares. Quer dizer, quanto mais satisfeito, mais feliz ele estiver, é porque ele está se aproximando, né? Há algum meio de invocá-lo? Qual é? Ele falou: ter fé viva e chamá-lo sempre que puder. Depois de morto, eu vou reconhecê-lo no mundo dos espíritos? E o espírito respondeu: que dúvida! Ele virá receber-te e felicitar-te, se tiveres satisfeito o teu compromisso. E aí continua todo um questionário, né? E depois ele pergunta assim: que devo fazer para merecê-lo? Está no final do diálogo. Que devo fazer para merecê-lo? A resposta: todo o bem que puderes, suportando com coragem as penas desta vida. E ele diz: sou apto, pela natureza da minha inteligência, para penetrar quanto é permitido ao homem as grandes verdades do nosso destino futuro? É uma pergunta. Eu dei de cara com ponto de interrogação aqui no final. Ele está perguntando. Vou repetir. Sou apto, pela natureza da minha inteligência, para penetrar quanto é permitido ao homem as grandes verdades do nosso destino futuro? Resposta: sim, tens a necessária aptidão, mas o resultado depende da tua perseverança no trabalho. Posso concorrer para a propagação dessas verdades? E ele respondeu: certamente. Por que meios? Mais tarde o saberás. Mas trabalha. Por enquanto, trabalha. E aí ele vem falar, olha, é muito bom essa parte do livro, que ele vem falando do guia espiritual dele, ele vem falando da participação da esposa dele, que era a Amélie Boudet, no trabalho dele. Foi uma esposa que colaborou o máximo com ele. Vale muito a pena. Quem é aqui que tem em casa Obras Póstumas? Você tem? Na terça? Muito bom, porque é muito bom, né? É muito, esse final aqui é maravilhoso. Ele fala da missão dele, das revelações que ele teve, como é que ele compôs o Livro dos Espíritos. Vale muito a pena que vocês tirem bastante proveito desse curso de obras póstumas, que vale muito a pena. E é interessante saber que, infelizmente, nem todas as edições do Evangelho vêm com esse finalzinho falando de como Kardec recebeu, porque ele, aqui em Obras Póstumas, ele pergunta se ele pode saber o nome do Espírito que iria influenciá-lo, né? Queria estimulá-lo a escrever o Evangelho e os outros. Ele diz: verdade. Use somente este nome, verdade. É o Espírito de verdade. Espírito de verdade, né? Nosso capítulo 6 todo aqui é Espírito de verdade. Então, nosso Kardec foi muito, muito abençoado, merecidamente, né? Um espírito inteligente, bondoso, dedicado, perseverante, né? E aí, como nós vimos, a gente, para ser muito bem recebido quando daqui partirmos, temos que ter todas essas qualidades. Paciência, perseverança, dedicação, devotamento e vai por aí afora. Então, meus amigos, não esquecendo, domingo que vem é o nosso encontro aqui na casa, Encontro de Jesus, de 9 a meio-dia, e daqui a 15 dias, recomeçando o Evangelho segundo o Espiritismo, de 8 às 9 da manhã, certo? Todo mundo entendeu. Com uma nova dupla. Pois é, o problema do livro espírita é esse, que a gente não passa de ano. A gente acaba, tem que fazer, está todo mundo reprovado. Média 3. Oi. O encontro? Ah, não, a aula é de 8 às 9. Mudou o horário. Vai ser de 8 às 9. Mudou o horário e mudou
E mudou os orientadores, né, dona? Teremos aqui uma variedade. Muito bom. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Nós te agradecemos muito, Jesus, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita. É uma grande oportunidade, Senhor, de estarmos aqui numa casa espírita, onde nos sentimos acolhidos, amparados pelos espíritos que aqui trabalham. E nos sentimos acolhidos, Senhor, pela direção da casa, pelos médiuns da nossa casa, por todos os trabalhadores da nossa casa. Permita, Senhor, que tenhamos sempre a nossa vontade de estar presente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, que possamos ter sempre a nossa vontade fortalecida. Pedimos, Senhor, que nos ampare sempre, que nos proteja, que nos ajude, porque nós precisamos sempre muito de Ti. Precisamos dessa doutrina maravilhosa, Senhor. Precisamos do amparo dos bons espíritos. E precisamos muito, muito de Deus, nosso Pai. Que tenhamos essa consciência de que temos que ser sempre submissos à Tua vontade, à vontade dos bons espíritos e à vontade de Deus, nosso Pai. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, nosso querido doutor Herman, e todos os espíritos amorosos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos o nosso estudo da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.